Chegou a hora de falar de Warrior Nun, a melhor série dos últimos tempos, da última semana, e vamos sim adentrar na treta. Conferimos essa belíssima série chamada Warrior Nun, que basicamente é freira guerreira ou irmã guerreira. Como você preferir, nos dois tempos ela fica bem ruim e bem xarope, então é melhor ficar só com Warrior Nun, né? Vamos lá. Warrior Nun é uma série nova da Netflix, uma bela produção, digamos assim. A gente não estava esperando, a Netflix não estava divulgando muito tempo ela. O trailer dela saiu no dia da estreia que ela entrou no catálogo, então era uma série meio série B. Deu para entender? Uma série de televisão que estava ali numa subcategoria, digamos assim, da Netflix, não é aquele hype maior como a gente está esperando, por exemplo, de Cursed, da Dama do Lago, como, por exemplo, Ozark, como Stranger Things. Então aquelas séries que ficam ali orbitando o catálogo, a gente não sabe muito o que esperar. E ela é baseada num mangá de um norte-americano. E a gente percebe que essas possibilidades de um mangá para uma série, digamos assim, nem sempre funcionam como a gente acha que poderia funcionar. Vide que a maioria dos live actions de mangás não são feitos pelos norte-americanos, ou quando são feitos a gente chega ou tem que torcer um pouco o nariz, no fatídico caso de Death Note. Pois então, basicamente essa ideia é transposta para cá e a gente tem temáticas que misturam religião, a gente está falando de uma freira guerreira, a gente tem sociedade secreta, a gente tem um pouco de ciência e tecnologia e a gente tem um cenário todo diferentão porque a série se passa na Andaluzia, na Espanha, então a gente não tem aquele contexto clássico de uma produção norte-americana porque não é nada nos Estados Unidos. Então, qual é a dessa série? Como você já deve ter visto um trailer, um plot, alguma coisa assim, uma menina chamada Ava, ela sofre um acidente e ela passa a vida toda tetraplégica, sendo criada por freiras num orfanato. Ela tem um amigo dela, o Diego, que é menor. No início a gente até acha que é irmão dela, mas não é irmão dela. E ela morre. A gente não sabe por que ela morreu, mas ela está sendo velada numa cripta. Não é um velório, mas o corpo dela está lá depositado. Quando do nada surgem várias freiras fugindo, freiras guerreiras, fugindo de um demônio misterioso e uma delas acaba morrendo nessa perseguição que adentra a cripta onde está Ava. E o que acontece? Essa menina que morre era uma guerreira que tinha poderes especiais de um anjo, então ela tem um ralo, não é um ralo de pia, é um ralo da auréola de um anjo, e esse ralo dá os poderes a ela. Então ela morre, o ralo é retirado dela, porque é um ralo sagrado, é uma arma sagrada, e para fugir do vilão, que está ali perseguindo todo mundo, ele é depositado nas costas da Ava, que tinha morrido há pouco tempo. E é claro que ela volta e volta com superpoderes. Então, esse é o plot inicial de Warrior Nun. É gozado, assim. A série, logo de início, ela é convincente. Os efeitos especiais são bons, a gente tem uma ação interessante. A gente se apega logo de cara ao que pode vir a trazer toda essa história misteriosa de uma menina nova que ganha poderes de uma hora para outra. Só que aqui nessa série a personagem principal ela falta um pouco com carisma, parece que ela não sabe interpretar muito bem e todos os bordões que ela fala não me conquistaram, não me convenceram. Eu acho que faltou algum trabalho de elenco com essa menina. O elenco de apoio, as outras irmãs que estão ali cercando ela, até fica um pouco mais convincente. Principalmente com a irmã Beatriz, que ela tem uma pegada oriental, então ela sabe lutar muito bem, digamos assim. Por ser oriental, ela é quase uma ninja. Então eles extrapolam alguns estereótipos ali. E tem uma outra irmã, que é a Shotgun Mary. Aliás, pausa dramática para os nomes que essa série tem, porque a maioria dos nomes que a gente vai ter aqui são uma espécie de ok, estão condizendo com a temática toda que querem trabalhar,
Só que vamos combinar que não fica bom, não é de bom tom, parece que é uma forçação. Um dos exemplos é esse, essa irmã Shotgun Mary. Por que ela é Shotgun Mary? Ela diz porque ela bebe demais, mas não, ela tem dois trabucões, então tá meio que auto-explicado. Mary, Maria, então tá ali rodando o nome bíblico. A própria personagem principal é Ava, que também é um nome bíblico. O primeiro menino que ela conhece e meio que já se apaixona quando sai pra vida, porque afinal, uma tetraplégica que ganha os poderes, ela quer mais tentar aproveitar a vida. Só que ela aproveita a vida com uma falta de conhecimento geral de como funciona, digamos assim, a sociedade. E ela já se apaixona pelo primeiro rapaz que ela vê. E o nome dele é JC. Iniciais de Jesus Cristo? Não, né? Talvez isso tenha alguma possibilidade de explicação no futuro, mas de qualquer jeito ele aparece e some da história num piscar de olhos. E outra forçação de barra que a gente tem. São várias forçações. Tem um outro personagem que está vinculado a uma empresa tecnológica chamada ArcTech, ou seja, a gente tem religião e tecnologia junto, e o nome dele é Christian, ou seja, cristianismo, sei. Essas vinculações assim a gente até entende, porque os autores, melhor dizendo, eles gostam de trabalhar essas nuancezinhas, assim, dar essas pistas e os nomes terem muito significado. O problema é que aqui os nomes eles têm significado quase explorativo demais, fica muito na cara, tudo é meio vinculadinho, sabe? Não dá uma ideia assim do que possa ser, não é surpreendente, até e soa forçado demais. Talvez no mangá não funcione melhor, mas aqui na tela as coisas não acontecem. E a série ela mescla essa questão toda de religião, aí tem uma sociedade secreta, tem um demônio que aparece, daqui a pouco a trama não é mais do demônio, porque aconteceu outra coisa, e eles perdem muitos episódios contando o porquê essa menina que não quer ter aqueles poderes, não quer ser daquele grupo chamado A Ordem, aliás, a Ordem da não sei o que, Cruciforme, como será que é? Vou botar aqui na legenda depois. A Ordem da Espada. A Ordem da Espada Cruciforme. Outro nome forçado pra caramba. Então, essas coisas todas foram me tirando um pouco da série. Embora eu acho que ela possa sim fazer um grande sucesso na Netflix. Inclusive lá na nossa crítica do site já tem gente defendendo com fervor, os fervorosos fãs, ou a fé, né? Vamos falar da fé. Esses fãs já têm fé sobre essa série e já estão lá defendendo. Porque ela tem bons efeitos. Em determinado momento ele parece muito bom. Mas em determinados momentos parecem que não trabalharam bem, fizeram apressadamente. Então, horas um demônio aparece bem colocado, bem bonitão, lá, cheio, assustador. E outras ele parece meio desenho animado. Então, tem várias coisinhas assim que vai nos tirando de toda essa produção que é o Warrior Nun. E outra coisa que incomoda muito são esses bordões que as personagens ficam falando. Você vai ver muitos bordões com a protagonista, muitos bordões com a Shotgun Mary. E, cara, são bordões chatos demais para se ver, são coisas falaciosas demais, são piadas forçadas e a gente... Novamente, são mais coisas que me tiraram da série. Mas eu tava falando que muita gente pode sim gostar dessa série, porque ela tem um ritmo dinâmico, ela tem bons efeitos especiais, tem boas cenas de luta e deixa vários ganchos para um futuro, para uma segunda temporada, que vai depender aí desses fãs fervorosos se vão fazer com que o hype chegue, com muita gente assista e tenha sim uma segunda temporada. Porque tem vários deslizes, tem alguns plot twists que incomodam bastante, principalmente essa vinculação de religião com tecnologia, com portais para o paraíso, enfim, são coisas que funcionam e devem funcionar muito bem no mangá, mas com essa adaptação talvez muito literal para as telas, isso se perca um pouco no caminho, a gente fique pensando o quê? Mas como assim? Forçaram a barra, não casaram muito bem as situações. Outra coisa que dá pra ver que os autores se inspiraram demais na Marvel, por exemplo, e também são coisas que te tiram do sério quando tu tá assistindo ali, porque existe um metal divino em toda essa série que é chamado Divinium.
Ou seja, eles imitaram o adamantium e o vibranium e colocaram ali, temos um metal poderoso chamado de vínium. Então não é nem original também. Então, várias coisinhas assim a gente vai vendo que não são originais, que são forçação, que então realmente, particularmente me tiraram muito da série. Mas, como eu falei, vamos fazer essa vírgula de novo. Sim, a série pode ser sucesso aqui no Brasil, tranquilamente, porque ela pega um nicho de mais adolescentes, com uma pegada mais teen. Então, daqui a pouco ela mistura elementos que conquistam mais um público de menor idade e que possa sim gostar, como aí temos os sucessos de La Casa de Papel, temos sucesso de outras séries teens, como Riverdale, que também não é da Netflix, mas enfim, funciona bem. Então tem essas pegadas interessantes que podem fazer com que o Warrior Nun seja um sucesso. Mas eu não sei, eu não botaria minha mão no fogo por ela. E com tudo que eu falei aqui, o nosso veredito dessa primeira temporada com 10 episódios na Netflix é nota 2. Sim, nota 2 de 0 a 5 porque tem bons efeitos, tem boas ideias, mas não executa elas de forma adequada, algumas coisas são bem forçadas, os personagens não são tão cativantes, e enfim, de repente trabalhou muito alguns núcleos e trabalhou pouco outros núcleos, e daí no final da temporada colocou tudo de uma forma muito apressada e já deixou gancho, então não sei, faltou alguma coisa para Warrior Nun subir aí alguns degraus na nossa nota aqui na Vigília. E você, assistiu Warrior Nun? Você gostou? Você maratonou? Você adorou? Você virou um fã? Você virou um fã fervoroso que vai vir nos atacar aqui no YouTube? Pode atacar, a caixa de comentário está aberta. Deixe seu joinha, assine o canal e acione o sininho, porque você sabe, a vigília não para.